É chegada a hora de falar mal de livros. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Manuela e o vídeo de hoje são os piores livros que eu li em 2022. Hoje eu vou falar pra vocês quais foram os livros que eu menos gostei de todos os cento e poucos livros que eu li durante o ano de 2022. Esperei terminar pra ver se eu terminaria mais algum livro durante o ano. Eu vou fazer uma ideia um pouco parecida com a da Helena Sanches, onde ela lista os piores, melhores, surpresas e decepções. Só que nesse vídeo aqui vão estar os piores, as decepções, que é quase a mesma coisa, porque eu não tive grandes livros ruins durante o ano de 2022. E também vou citar os poucos livros que eu abandonei durante o ano passado. Vamos ter também um vídeo sobre livros que eu amei muito, mas que eu não favoritei, mas que fica de recomendação, porque são incrivelmente bons. E o meu top 10 dos melhores livros que eu li no ano passado. Então, se você não quer perder nenhum desses conteúdos, já ativa as notificações aqui do canal, pra você não perder nada. São ótimas recomendações, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de assistir. Então, ativa as notificações. Se você não conhecia o meu canal, seja muito bem-vindo. E se você gostar de mim e do meu conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever. Compartilha com aquele amigo seu que também gosta de conteúdos literários pra você me ajudar a crescer cada vez mais por aqui. E lembrando sempre que se algum desses livros que eu citar aqui for o seu favorito, não é ataque pessoal pra você, só porque o livro não funcionou comigo, eu não me identifiquei, ou sei lá qual foi o motivo, eu vou explicar aqui durante o vídeo. Então, por favor, não se sinta atacado, não é um ataque pessoal, é só porque não rolou esse livro pra mim. E uma novidade aqui no canal é que agora nós temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, seja um livro, um esmalte, uma figurinha de sei lá o que, qualquer coisa, por menor que seja o valor, por favor, use o meu link, vai deixar aqui na descrição, porque não acrescenta em nada no valor da sua compra, mas me ajuda com uma comissão. Então, já salva esse link aqui no navegador para toda vez que você for comprar alguma coisa, você ir nele e escolher o produto que você quer comprar. Então, vamos lá pra minha lista. Como eu falei, nesse vídeo aqui, vou voltar os piores, as decepções e os abandonados, começando com os dois únicos livros que eu abandonei durante o ano de 2022. Começando com o primeiro que abandonei, que foi A Metade Perdida, da Brit Bennett. E pra mim foi muito triste abandonar esse livro, porque eu amei As Mães dela. Eu peguei esse livro pra ler com a minha mãe, mas ela avançou muito mais na leitura do que eu. Eu parei por aqui, assim, ó, tanto que até aqui ele ainda tá marcado com umas flagzinhas. Mas era uma leitura que tava muito devagar. Pra mim não tava indo pra lugar nenhum. Eu não estava me sentindo instigada pra tentar continuar a leitura. E eu acho que pelo momento eu tava lendo outros livros que me interessavam mais que ele. Então eu acabei deixando ele de lado. Não foi tipo assim, ai, tá muito ruim, vou abandonar. Foi um abandono pra um outro momento, porque no momento que eu tava lendo ele, não tava rolando. Eu ainda quero ler, porque eu acredito que vai ser um livro muito bom quando eu tiver na vibe dele. E quando eu tava lendo, eu não tava. Mesmo motivo desse segundo abandono. Quando eu li ele, eu acho que foi em junho, se eu não me engano. Eu tava em mais ou menos 15% quando eu decidi abandonar. Porque era um livro que é um favorito de muita gente. Porque é um livro muito poético, muito. E eu sei que muita gente gosta muito e eu queria também gostar muito, mas eu não tava me envolvendo com a história da personagem. Eu estava achando chato, já tinha acontecido a grande coisa que é pra acontecer pra você não querer parar de ler. E mesmo assim, eu não estava com vontade de ler. Mas, assim como A Metade Perdida, esse eu acho que era um que, se tivesse um audiobook, eu daria continuidade. Porque também não foi um livro que, tipo assim, odiei e vou largar. Foi um livro que eu não tava na vibe dele e eu queria ler quando eu tivesse na vibe certa pra poder aproveitar a leitura. Que é um lugar bem longe daqui. Eu, inclusive, falei no mês que eu li ele, que eu estava lendo, mas que eu não tava conseguindo me entregar a leitura. E um de vocês comentou, né, que se eu não tava na vibe dele, era melhor eu largar e voltar em outro momento. E é exatamente isso que eu vou fazer quando eu estiver na vibe dele, em algum outro momento no futuro. Eu quero sim voltar pra ele, porque eu quero sim ler ele. Porque eu sei que eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar, mas não no momento que eu tava lendo ele. Agora vamos para as minhas decepções. Essa lista aqui não tem, tipo assim, piores. Tipo, meu Deus, odeio esse livro, é o próprio chorume na terra. Não. Maior parte dele foram decepções porque não funcionaram pra mim. Eu vou explicar o motivo pra vocês. Fiz uma listinha aí de ordem, né? Indo do 11º ao primeiro lugar, que foi o pior do ano, a maior decepção do ano.
E eu vou começar com um que eu fiquei muito triste de colocar nessa lista, porque é uma autora que eu amo muito. Um dos livros dela é o meu preferido, foi meu preferido do ano passado. O segundo dela também vai estar na lista de melhores do ano. E esse aqui tá nessa lista, que é um livro da Nicola Yoon, que é Tudo e Todas as Coisas. Esse livro foi o meu segundo contato com a escrita da Nicola Yoon. O primeiro foi o Solta Uma Estrela, que foi um dos meus favoritos do ano retrasado já. Só que esse aqui, eu já tinha visto o filme, eu já sabia do plot, mas não foi legal, sabe? Tipo, acho que o final foi muito mal desenvolvido. Mas assim, eu coloco ele aqui triste, porque eu amo a escrita da Nicola Yoon. Os livros dela são muito rápidos de ler, tanto que esse livro aqui eu li muito rápido. Até a metade é muito boa, o desenvolvimento do romance é muito bom, mas o final, quando tem o grande plot e as coisas meio que seriam resolvidas, elas simplesmente não são resolvidas. Eu acho que foi muito porcamente finalizado. Porcamente é muito pesado, mas não foi bem finalizado. Só que, tipo assim, vale lembrar que esse foi o primeiro livro escrito pela Nicola Yoon, o primeiro livro que ela lançou. Depois veio Solta Uma Estrela, depois veio Instruções para Dançar. Então, assim, os outros livros que eu li dela, dá pra ver o quanto que a escrita dela, assim, melhorou milhões. E esse aqui, eu achei só o final que estragou total pra mim. Depois dele, temos a 10ª posição de um dos livros que me decepcionou, que quando eu li ele, eu falei que eu tinha gostado, mas que eu não tava na vibe dele, que não sei o que, eu sempre uso essa justificativa. Mas foi porque, real, eu comecei a ler, eu tava gostando, no meio dele, eu viajei, perdi a vibe dele, e aí o restante do livro eu só tava lendo pra tentar terminar, pra ver se eu chegava num ponto onde eu realmente me entregasse e gostasse da história. Esse ponto não chegou e depois de muito refletir sobre minha experiência com esse livro, eu percebi que ele foi sim uma decepção, porque quando eu peguei ele pra ler, eu esperava que fosse ser um dos favoritos do ano. Ele foi um dos favoritos do ano de algumas pessoas, que eu confio muito na opinião literária, mas ele não foi pra mim, pelo menos não pro momento que eu estava na minha vida, que é Piranesi. Piranesi, o personagem, eu achei ele um fofo, queria muito colocar ele num potinho, proteger ele de todas as coisas ruins do mundo, porque ele é muito precioso, é um personagem muito precioso. Mas o final eu também não gostei, aquela finalização eu não curti. Tem um plot bom, mas eu esperava mais. Foi muito enrolo, ele tentando ali juntar as peças de um quebra-cabeça. Eu tentando juntar as peças de um quebra-cabeça com ele, porque é um livro que você, mais da metade dele, você não vai entender nada. Mas assim como eu falei, no mês que eu li ele, é um livro que eu pretendo reler daqui a bastante tempo, e quando eu estiver na vibe certa pra ele. Depois dele tivemos o 9º lugar com o meu primeiro contato com esse autor, que foi Joyland, do Stephen King. Eu esperava que esse livro aqui a gente iria acompanhar o Devin atrás dessa investigação pra saber o que aconteceu com a Linda Gray nesse carrinho fantasma, porque a Linda Gray, ela foi assassinada nesse carrinho fantasma, ninguém sabe quem fez isso com ela, então eu achei que o Devin fosse participar ativamente dessa investigação. E que no final das contas seria mais sobrenatural, no sentido que ele teria uma ligação com a Linda Gray, que ele veria a Linda Gray, que ele conversaria com a Linda Gray, e não foi nada disso. Eu acho que a investigação, mais quem faz é aquela amiga dele, que eu já não me lembro mais o nome, e que o livro é mais da rotina dele, entendendo e superando o término do relacionamento dele, ele criando um vínculo com o menininho e a mãe dele. E essas partes eu achei interessante, mas o problema é criar expectativas em cima de um livro e acabar se decepcionando, que foi o que aconteceu com a boa parte dos livros que estão nessa lista. Eu criei uma expectativa que seria de um jeito e acabou me decepcionando porque foi de um outro, que eu não estava esperando. Então, assim, o grande problema da gente criar expectativas com o livro, seja boas, seja ruins, é que a gente acaba sendo pega desprevenida. Tipo, teve um livro que eu li com a expectativa tão baixa que eu acabei gostando. Já esse livro aqui e alguns outros que estão nessa lista, eu li com a expectativa muito alta e não supriu. Então esse aqui acabou sendo uma decepção nesse sentido, porque eu achei que fosse ter mais investigação, fosse ter mais elementos sobrenaturais e não tem tanto. Em 8º lugar, temos um que eu também gostei muito do meu primeiro contato com a escrita dessa autora. Só que esse segundo livro, e foi o segundo livro que ela lançou, se fosse o primeiro eu até entendia, mas foi depois do que eu já tinha lido. E o primeiro dela foi tão incrível pra mim que, enfim, que é Meu Lugar ao Sol, da Leah Johnson.
Eu achei que esse livro aqui, ela colocou muitos elementos. Elementos demais pra abordar numa história que foi relativamente curta, de umas 200 e pouquinhas páginas. Ela quis tratar superação de luto, relacionamento tóxico, autoaceitação, amor próprio, tiroteio em festival, questões raciais. Tem mais coisa que eu não tô me lembrando. Vazamento de foto íntima. Tipo assim, eu achei muitas coisas. Mais o romance. Tem também uma questão de Friends to Lovers. Então, assim, muita coisa pra pouco livro. Se o livro fosse desenvolvido, tipo, dentro de uma escola com a Olivia e a Tony. Pra quem não sabe, né? Aqui a gente vai acompanhar a Olivia e a Tony. As duas vão pra esse festival, que é o Farmland, que é um festival que acontece durante 3 dias. A Olivia, ela vai pra esse festival pra superar um término de relacionamento. E a Tony vai pra esse festival pra superar a morte do pai dela e pra descobrir a verdade dela, o ramo dela na música. Tem mais esse ponto aí no livro. E foi tantos elementos que a autora trouxe no livro, e eu acho que ela não soube trabalhar todos eles ao mesmo tempo. Porque era tanta coisa que ela queria pegar com a mão que ela não tinha mão pra pegar tudo isso. E o final eu não gostei, porque assim, durante o livro todo a gente vai vendo como que a Olivia, ela é uma personagem que não consegue se olhar com carinho. Ela trata as outras pessoas como se fossem o mundo delas e ela não consegue perceber que ela é o próprio mundo dela. E aí, no final do livro, ela vai percebendo isso, que ela merece tanto amor quanto ela dá. E aí, o que você acha? Que no final do livro, na minha concepção, o final do livro tinha que ser Olivia sozinha, entendendo e se amando. Tá? Desenvolvendo o amor próprio dela. Mas não, a gente termina ali ela com uma outra pessoa, sendo que ela claramente não está pronta para um novo relacionamento. E outro ponto negativo foi que a Olivia faz uma besteira enorme com a Tony e a Tony que vai se desculpar com a Olivia. Isso pra mim não tem cabimento. Então, assim, eu gostei demais de Espera Até Me Ver de Coroa, que foi o meu primeiro contato com a escrita da Leah Johnson. Mas esse aqui, não foi. Em 7º lugar, é um que está também ligado à questão da expectativa. Quando eu vi a capa desse livro, a ideia desse livro, eu esperava o quê? Aventura. Um sáfico de 2 mulheres, tipo assim, numa aventura, onde elas iam ter que dividir uma barraca, onde elas iam ficar juntas, onde ia ter todo aquele clima de tensão, de não sei o que. Eu esperava aventura. Ponto. Eu esperava que elas iam ter que descobrir alguma coisa e iam sair literalmente uma aventura pra fazer alguma coisa. Totalmente diferente. Mas o quê? Foi uma decepção por uma expectativa que eu mesma criei na minha cabeça, que não tinha motivo pra eu achar que seria desse jeito. Que é, infelizmente, Luzes do Norte, da Juliana Domingues. É um livro bom, o sáfico é muito bom, o desenvolvimento do relacionamento das duas é muito bom, a construção de mundo é muito boa. Eu tenho muitos pontos positivos pra falar sobre esse livro, mas o ponto negativo foi porque expectativas criadas na minha própria mente. Então a culpada de ter sido decepcionada por esse livro foi o quê? Eu mesma. Porque essa foto aqui das duas, eu achava que o quê? Elas iam ter um problema, porque são as mortes que estão acontecendo nesse local. Porque aqui a gente acompanha Dimitri e Aurora. Eu sabia que seria uma fantasia nacional sáfica. E eu sabia que algumas mortes de crianças estão acontecendo nesse lugar onde elas vivem. Então, na minha ideia, elas duas iam meio que se juntar, por N motivo, e iam juntas descobrir quem que tava matando as crianças. Só que é totalmente diferente. É totalmente diferente disso. Quem leu sabe que não tem nada a ver com isso de fato. Tipo, tem uma investigação, mas é só lá no final, porque as mortes começam a acontecer só lá no final. E eu, de fato, gostei mais quando começam a acontecer. Porque eu acho que o livro ganhou um tom mais sombrio, que eu curti muito acompanhar o finalzinho. Mas todo o início, toda aquela enrolação das duas, a parte do romance, gostei. Mas não sei, não foi, sabe? O que eu esperava que poderia ser. Eu acho que, na minha ideia, ele tinha mais potencial pra ser o que eu esperava. Mas eu quero muito ler Sombras do Sul, porque eu acho que Sombras do Sul vai ser o que eu tô esperando. Uma aventura das duas indo de um lugar pra outro pra alguma coisa. Eu li isso e tem motivo pra eu estar com isso na minha cabeça. Porque não é possível que eu tenha tirado essa informação do nada. Então, é um livro que me decepcionou por uma expectativa que eu mesma criei. Tem elementos muito positivos no livro que eu acabei gostando. Não foi, tipo assim, piores do ano, mas foi, tipo assim, um que... Mas
eu quero ler a sequência. Eu quero muito ler a sequência porque eu acho que a sequência vai me entregar o que esse aqui não me entregou. Mais um que tá nessa lista aqui. A única culpada sou eu e eu mesma. Por quê? Criei uma expectativa que seria tão incrível quanto o primeiro da saga e simplesmente não foi. Que é Se Liga, Dani Brown. Acorda pra Vida, Chloe Brown foi um dos melhores livros que eu li ano passado. Já fica aí um spoiler dos meus melhores de 2022. E eu esperava que esse aqui ia entregar tudo que Acorda pra Vida, Chloe Brown. E entregou. Só que tudo igual. Só que tudo igual. Eu achei que foi uma história que retrata dois personagens iguais de Acorda pra Vida, Chloe Brown. A gente tem muitas semelhanças da Dani e da Chloe, mas isso aí é justificável porque elas são irmãs. E duas pessoas com a idade próxima que são criadas juntas, é inevitável que elas vão ter traços em comum. Só que o interesse amoroso, eu achei muito parecido com o de Acorda pra Vida, Chloe Brown. Por quê? São dois personagens que não deveriam ficar juntos no início, mas ainda assim eles tentam. Só que aqui a gente tem um fake dating que é muito bom de acompanhar. Só que eu esperava muito mais. Eu esperava que eu ia favoritar ele da mesma forma como eu favoritei Acorda pra Vida, Chloe Brown. Só que aqui a gente tem um protagonista marrom que no início me incomodou muito a descrição dele. Não tem local de fala, mas eu me senti incomodada da forma como ele é descrita no início. E ele tem problemas psicológicos que fazem ele esconder uma parte da vida dele e não se entregar totalmente a esse romance. A Dani também tem motivos pra não se entregar totalmente a esse romance, assim como a Chloe e o Red. E eu achei tudo muito parecido. E assim como eu falei quando eu li esse livro, eu acho que assim, a Dani é das irmãs, ela é a única que é bissexual. Se esse livro aqui fosse sáfico, ia ser com certeza 5 estrelas favoritas, ele ia estar na minha lista de melhores do ano. Mas não tá, porque ele é igual a Acorda pra Vida, Chloe Brown. E eu quero ler Ver Se Cresce Ivy Brown, porque eu vi algumas pessoas falando que a Ivy é a melhor das irmãs. E pra mim, é impossível superar a Chloe. Mas ainda assim, eu quero ler. E é isso. Eu não vou me desfazer desse livro, porque eu quero ter os 3, porque tem elementos muito positivos na história. Mas eu acabei me decepcionando por esses motivos que eu já falei aí. O próximo é mesmo motivo, expectativas criadas por mim mesma. Eu sou minha maior inimiga, pelo que dá pra perceber por essa lista. Vendo o título do livro e a ideia que eu criei, eu não leio sinopse. Caso você não saiba, eu não leio sinopse. Eu normalmente pego indicação, algum influencer, alguém falou alguma coisa sobre tal livro, a pessoa falou, gostei por causa disso, eu vou lá e pego, porque eu acho que eu vou gostar por causa disso também. Eu não leio sinopse. Então, eu peguei esse livro pelo título dele e achei que ia ser uma coisa totalmente diferente, que foi Axioma, da Cora Menestrelli. Foi meu primeiro contato com a escrita da Cora. Eu ainda quero conhecer outros livros dela, principalmente Metanoia, porque eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar bastante. Agora, já estando preparada para o que os livros dela entregam. Que são dois protagonistas dos esportes. Os livros da Cora são voltados para os esportes. Só que eu peguei esse livro aqui, Axioma. O que eu achei que fosse? Eu, como uma pessoa que faz licenciatura em matemática, uma pessoa que faz matemática, não sei. Porque axioma, pra quem não sabe, na matemática é uma verdade absoluta. E ela até fala sobre isso no livro. Mas eu achei muito pouco pro título do livro ser uma verdade absoluta matemática. Então eu esperava alguma coisa, alguma coisinha sobre matemática. E não teve. Teve só, de fato, o axioma. Mas ele não foi tão, pra mim, não foi tão assim impactante pra história. Tem sua relevância, porque senão não seria esse o título do livro, obviamente. Mas eu esperava uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas, voltando a dizer, tem muitos elementos positivos no livro. E eu acho que quem já espera um romance voltado pro esporte vai entregar, vai receber tudo que a pessoa quer. Porque é exatamente isso que o livro entrega. Romance voltado pros esportes. E eu que fui esperando o quê? Matemática. Por motivos puramente vozes da minha cabeça. Depois temos mais um. Eu tô muito triste de estar colocando nacionais aqui. Eu não gosto de julgar nacionais. Mas esse aqui, ele tá em 4º lugar, que é Avisos, da Mariana Lucioli. Eu amei Vindicta, da Mariana Lucioli. Eu no mesmo mês que eu li Avisos, eu li Vindicta. Eu amei Vindicta, eu amei demais. É um romance sáfico, conto maravilhoso. Eu, inclusive, quero ler outro sáfico dela, que é Entre Naipes, que, eu acho que vai me entregar tudo. Mas Avisos, eu não gostei pelo mesmo motivo que eu não gostei de Meu Lugar ao Sol. Muitas coisas, querendo pegar muitas coisas
inundando. Todo livro, mesmo que a gente não goste, ele tem muitos pontos positivos e negativos. E a construção desse mundo aqui é fenomenal, é fenomenal. Deuses, os seres mágicos é fenomenal. Mas o que eu não gostei é a quantidade de protagonistas que são colocados nesse livro desnecessariamente, pra mim. Pra autora, obviamente, teve motivo, por isso que ela colocou ali. Mas alguns, a gente acompanha aqui pontos de vista da nossa protagonista principal, que é a Ieko, do interesse amoroso dela, da ex-namorada do interesse amoroso dela, da Gunora, que é a necromancer, que é a atual namorada do interesse amoroso da Ieko, do irmão da Ieko, de um mago que a Ieko precisa de ajuda, de um mago? Não, de um curandeiro que a Ieko precisa de ajuda, de um deus, de um Citon, que é uma das espécies desse mundo. Eu não sei se tem mais ponto de vista. Mas só que eu lembrei, foram 8. E eu acho que foi muitos pontos de vistas, algumas histórias que foram acontecendo, que, beleza, acrescentaram na história, mas pra mim não tinham tanta necessidade assim pra trama principal. Porque a trama principal é muito interessante. Aqui a gente vai acompanhar a Ieko, que ela recebe um chamado da deusa de que ela tem que fazer alguma coisa que a mãe dela se negou a fazer enquanto estava sendo rainha das esquimas, que é essas espécies aladas. E, tipo assim, o que a deusa fala pra ela meio que vai em contrapartida com tudo que a mãe dela criou ela acreditando. Então, assim, a trama é incrível, porque essa protagonista ela vai ter que ir contra a mãe dela pra fazer a vontade da deusa dela. Então, assim, brilhante. O mundo, brilhante. A alta fantasia, brilhante. Mas esses pontos, assim, de muitos pontos de vistas, muitas histórias à parte que eu acho que não fariam diferença se não estivessem na trama, me fizeram me decepcionar com ele. E um ponto crucial foi que a descrição da Ieko, pelo ponto de vista do interesse amoroso, né, que eles vão ter... Não é interesse amoroso, porque é lá pro final que eles vão ter, um Enemies to Lovers. Ele, no início, a gente vai acompanhando o ponto de vista dele, ele falando sobre ela. E toda vez que ele fala sobre ela, ele descreve muitas características físicas dela. E ela é uma personagem negra. E quando ele vai falar sobre a ex-namorada dele, ele fala com ela com mais um tom de admiração. De tipo assim, as artes que ela cria, de serem muito incríveis, dele se sentir orgulhoso pela forma como ela é artística. E quando ele fala da Ieko, ele só fala dela com admiração e os atributos físicos dela. Coxa, bunda, quadril, de uma personagem negra. Então, assim, isso me incomodou. Enquanto eu tava lendo, me incomodou. E eu depois fui ver se eu não tava muito louca e fui procurar outras avaliações que falassem disso no Scooby e na Amazon. E eu percebi de outra pessoa apontando isso também. Então, meio que concretizou esse incômodo que eu tava sentindo. E mesmo que no final ele vá percebendo outras coisas, outros pontos positivos dela, depois que ele vai conhecendo ela melhor, ainda assim não anulou essa parte onde ele só torna relevante os atributos físicos dela. Então, por esses pontos que eu citei, acabou não fluindo tanto. É isso que dá falar mal de livros. Eu fui editar o vídeo e o quê? O final do vídeo com o meu top 3 maiores decepções simplesmente se perdeu. Mas fazer o quê? Faz parte. Então eu vim aqui pra regravar essa parte final. Vamos então para os últimos 3, para as minhas maiores decepções. E aqui estão realmente 3 piores. Os outros eram só decepções, não ruins, mas que eu me decepcionei. Esses aqui eu particularmente achei ruim. Então, vamos começar com o terceiro lugar, que é um clássico demais, que eu esperava gostar pra caramba, porque muita gente ama esse livro, aclama demais o protagonista, um dos protagonistas, né? Achei ele, assim, o maior homem da literatura, e eu fiquei procurando ele durante o livro todo, que é Orgulho e Preconceito. Eu li esse livro aqui pra Maratona Literária de Verão, do Geek Freak. Eu acompanhei ele em audiobook, foi minha primeira experiência ouvindo audiobook. E foi uma experiência boa, porque foi a primeira vez. E tipo assim, quando eu tava ouvindo esse áudio aqui desse livro, tava tipo uma novelinha, sabe? Pra mim, tipo assim, era tipo a novela que passaria no Vale a Pena Ver de Novo da Globo. Eu achei bem essa cara. Porque eu não achei nada demais, nada do que eu esperava que fosse. Porque falam tanto do romance da Lizzie e do Darcy que eu esperava, assim, a maior aclamação do mundo. E eu achei chato. Que eu sei que não é só, tipo assim, o beijo, o contato, etc e tal, é mais a troca entre eles, as conversas e tal, os tipos de declaração do Darcy. Mas eu achei fraco pra tudo que falam de tão bem desse livro aqui. Então eu realmente não gostei. Inclusive ele tá aqui pra se desfazer, porque... não.
Segundo lugar, se você já me acompanha aqui também, você já tá esperando esse livro nessa lista, porque além de ser a minha maior decepção do ano, foi um dos que eu menos gostei de ler no ano todo, porque foi um livro que eu demorei demais pra ler. Eu não demoro tanto tempo assim pra ler livros, que é O Iluminado, do Stephen King. Eu fiz um vlog lendo ele e Joyland, vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá ver. Porque eu achei que era uma história que seria mais... que eu sentiria medo, sabe? E eu não senti medo, eu só senti tédio pra caramba. Mas eu sei que é uma característica da escrita do Stephen King detalhar demais, escrever demais, encher linguiça demais, sabe? Então, assim, não é uma escrita que se conecta comigo, porque eu gosto de coisas mais rápidas, mais ação, tipo Filhos de Sangue e Osso. Tem muitos detalhes, é um livro enorme, mas que, pô, entrega muito mais do que esse aqui, na minha opinião. Então, assim, esse aqui ganhou o segundo lugar de maiores decepções e infelizmente, dos piores livros que eu li durante o ano de 2022. Lembrando sempre que não é uma crítica, pessoal, a você que ama esse livro. Eu queria ter amado também, eu realmente queria ter amado, mas não rolou pra mim. E o primeiro lugar da minha maior decepção do ano, do pior livro que eu li esse ano, que é Mais Que Amigos. Esse livro aqui não me entregou absolutamente nada. Nada. Aqui a gente vai acompanhar a Ben e o Parker, que, tipo, são melhores amigos desde o início da faculdade, que foi quando eles se conheceram. A Parker, ela namora um cara já há muito tempo. E, assim, todo mundo achava que ela e o Ben ficariam juntos, porque eles são muito amigos, eles dividem apartamento. Só que eles sempre pregaram assim, não, porque nós somos só amigos, aqui é só amizade, ela é quase uma irmã pra mim, ele é quase um irmão pra mim. Só que aí ela terminou o relacionamento dela de anos, e o que acontece? Eles ficam com a pessoa que eles consideravam o irmão. Incesto? Porque assim, não entra na minha cabeça uma pessoa que você vê como irmão, depois de um tempo você começar a sentir atração sexual nela. Tipo, não dá. Tipo, eu acho que pessoas que realmente têm melhores amigos do sexo oposto, nunca, sabe? Nunca. E assim, eu achei os dois extremamente insuportáveis. Aqui eu acho que eles devem ter, tipo assim, sei lá, uns 24, 25 anos, porque eles já terminaram a faculdade. Então, assim, não se comportam como a idade que eles deveriam ter. Não, assim, chato, imaturos e baita hipocrisia. Porque foi, tipo assim, o que me matou nesse livro aqui foi a hipocrisia deles passarem anos pregando que eles eram melhores amigos e que nunca teria nada além de amizade ali entre eles. E na primeira oportunidade, eles simplesmente ficarem juntos. Sexualmente. Não. Então, são esses os livros, os meus maiores decepções do ano de 2022. Eu espero que você não tenha se ofendido com a minha opinião. Como eu falei, é a minha opinião. Se você gosta deles, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu gosto de livros que eu sei que a maioria das pessoas não gosta e tá tudo bem. Sabe? Tá tudo bem. Nós somos pessoas diferentes que vão ter opiniões e experiências literárias completamente diferentes. Eu acho que isso que faz os livros serem tão incríveis. Um livro que significa muito pra uma pessoa pode significar nada pra outra. Então, é esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você, por acaso, quiser comprar algum dos livros que eu citei aqui, eu vou deixar todos eles linkados aqui na descrição. Então, é só você acessar meu link. Por favor, usa o meu link e compra lá na Amazon, caso você queira. E se por acaso você quiser um desses dois livros aqui, me manda mensagem aqui ou no Instagram, porque eu tô me desfazendo dos dois. São dois livros que eu não quero que continuem aqui comigo, porque não gostei. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever, compartilhar com alguém que você acha que vai gostar de mim e do meu conteúdo, que gosta de conteúdos literários, pra a gente cada vez mais chegar em outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Então, por favor, me ajude. Não deixe de comentar. Comenta aqui qual foi sua maior decepção do ano de 2022. Vou adorar saber. É isso. Um beijo e até a próxima.